Olá, Shalom Aleichem. No vídeo de hoje nós vamos abordar um tema um tanto quanto controverso. Me refiro ao proselitismo judaico. Afinal, isso existe ou não? Proselitismo é o ato de convencer alguém de outra crença, de outra cultura, de outro posicionamento político ou filosófico para a sua própria visão. E isso se dá por meio de uma abordagem verbalizada, através de uma conversa, através de uma proposta, ou seja, um comportamento ativo. Para sabermos se o judaísmo foi proselitista algum dia, ou se ele nunca foi, nós temos que recorrer às fontes judaicas para isso. E as principais fontes judaicas são o Tanar. O Tanar é um acrônimo para Torá, Neviim e Ketuvim. E também o Talmud. O Talmud é um compêndio que reúne em si a Mishnah, que são comentários rabínicos que foram compilados ao longo de um período, e também da Guemará. A Guemará é uma discussão sobre esses comentários rabínicos. Então essas são as principais fontes judaicas para recorrermos se quisermos conhecer, de fato, o pensamento judaico. Evidentemente existem outras fontes, existem os Midrashim, existem os Targumim, e existem outras obras clássicas como o Pirkei Avot, como o Zohar, o Bahir, o próprio Sefer Yetzirah. São obras clássicas dentro do judaísmo, mas nós queremos focar a partir das principais que já foram ditas. O Tanar, que equivocadamente é conhecido como Velho Testamento, e o Talmud, para sabermos mais sobre esse aspecto da vida judaica. Considerando as fontes citadas, nós temos no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, os 2 primeiros versos, e também no capítulo 3, os versículos do 1 ao 5, nós temos algumas informações importantes sobre esse detalhe, se o judaísmo foi ou não proselitista. O livro de Jonas diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui nós vemos o Eterno dando uma ordem ao profeta para ir a uma outra nação, a uma cidade estrangeira, para anunciar os seus juízos e os seus decretos contra aquele povo, pois a sua malícia e a sua maldade já tinham atingido as esferas espirituais. E o Eterno encaminhou ali um profeta. Está implícito aqui que haveria uma mensagem para que aquelas pessoas se arrependessem. Vejamos o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante do Eterno e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Evidentemente você conhece a história de Jonas e todos os aspectos pitorescos da vida deste profeta. Mas o que eu quero pontuar aqui é que houve uma ordem para o Eterno anunciar a uma nação estrangeira o arrependimento. E este profeta ficou ali proclamando a palavra do Senhor para aquele povo. Então nós vemos aqui uma postura ativa por parte de um israelita para uma nação estrangeira, chamando-os ao arrependimento. A outra passagem se encontra no profeta Isaías. Que formosos
são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. Diz a Sião, o teu Deus reina. As duas passagens que acabamos de ler, elas datam de aproximadamente 800 anos antes da Era Comum, antes de Cristo. O Sefer Yoná, o livro de Jonas, aproximadamente do ano 790 até o ano 749 antes de Cristo, e o livro do profeta Isaías, que é pouco depois, do ano 740 até o ano 701, também antes da Era Comum, antes de Cristo. Ou seja, fontes bem antigas, indicando que em Israel havia uma postura ativa de anunciar os decretos do Senhor às pessoas, para que se estabelecesse uma justiça, para que se estabelecesse um modo de vida que agradasse ao Criador, que é pautado nos seus mandamentos. Entre os anos 10 a.C. até os anos 220 depois de Cristo, numa época que é conhecida como a época dos Tanaim, dos rabinos que viveram ali em meados do primeiro século e até início do segundo século, início do terceiro século, nós temos uma postura bem positiva com relação ao proselitismo. A abordagem dos Tanaítas, ou Tanaim, aprovava essa atitude. E nós temos uma passagem atribuída a Hillel, o grande rabino, o grande sábio Hillel, que dizia o seguinte: seja como os discípulos de Aharon, ame a paz e busque a paz. Ame as criaturas e aproxime-as da Torá. Isso se encontra no Pirkei Avot, capítulo 1, verso 12. Ou seja, veja que, dentro do judaísmo farisaico, Hillel aconselha as pessoas a fazerem discípulos, a ensinar as criaturas, a amar as criaturas e aproximá-las à Torá. E nos chama a atenção ele utilizar a expressão briot, criaturas, e não filhos, ou a Israel, ou aos judeus. Não, ele utiliza ame as criaturas e aproxime-as à Torá. Essa postura ativa que a gente encontra nestas passagens nos faz entender o que Yeshua quis dizer, o Rav Yeshua de Nazaret, o que ele quis dizer em Matitiahu, capítulo 23, verso 15, quando ele faz a seguinte censura. Leiamos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Ou seja, nós vemos aqui que o nosso Rav Yeshua está confirmando o que já dizia os judeus, os fariseus, antes dele, de que havia sim uma atitude em converter estrangeiros à fé judaica. Ou seja, nós podemos perceber que o judaísmo, pelo menos em sua forma primitiva, ele era proselitista. Isso era incentivado, como nós vimos no Pirkei Avot. Como na própria Escritura está uma ordem para se ir a uma cidade estrangeira para se falar de arrependimento, de um retorno para o eterno, onde nós vemos uma bela poesia: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então havia sim uma postura
ativa por parte do judaísmo com relação à conversão de pessoas à fé judaica. Agora, quando foi que o judaísmo deixou de ser proselitista? Esse é o ponto importante. Na verdade, o judaísmo deixar de ser proselitista foi uma questão de sobrevivência. Porque nós temos na história um relato muito interessante. A partir do século V, mais precisamente no ano 407 da Era Comum, ou seja, depois de Cristo, saiu um decreto imperial, um decreto vindo de Roma, onde era proibido aos judeus anunciarem a sua fé. Era proibido aos judeus converter pessoas de outras nações à sua fé sob pena de morte. Ou seja, os judeus deixaram de ser proselitistas para preservar a sua própria vida. E a partir deste período, os judeus focaram muito mais em manter as suas tradições, manter a sua identidade judaica, ao invés de investir em uma postura agressiva com relação ao anúncio da sua fé. A partir destas ameaças, o judaísmo adotou uma postura passiva com relação ao proselitismo. A pessoa que quisesse abraçar a fé judaica, ela seria aceita. Ela passaria por um processo de conversão, mas o judaísmo jamais iria bater na porta de alguém para que essa se convertesse. Agora, esse tipo de comportamento ele só começou após as ameaças. Porque anteriormente o judaísmo era proselitista. E isso era incentivado dentro das academias. E isso tem muita relação com o que disse o profeta Isaías aos filhos de Israel. Eis que te coloquei como luz para as nações. Vocês, filhos de Israel, são luz para as nações. E por causa das ameaças, essa luz que era colocada para iluminar as nações foi colocada debaixo da mesa. E é por isso que Yeshua, o nosso mestre, ele traz a memória dos seus talumidim. A luz é para ser colocada sobre a mesa, no velador, para iluminar a casa e não para ficar escondida. E é isso. Nós fomos chamados para ser luz para as nações, para proclamar a ética e a moral do Sinai, para livrar o mundo das densas trevas. Se você achou esse vídeo útil, se você gostou, compartilhe. Shalom, shalom.